O Tribunal de Luanda decretou o arresto preventivo dos bens de Isabel dos Santos, de Sindica do Colo, seu esposo, e de Mário Filipe Moreira Leite da Silva, atual presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola. O despacho sentença resulta de um requerimento de providência cautelar, portanto, intentado pelo Estado angolano na sequência de um processo que corre trâmites em que este solicita o pagamento de 1.136.996.825 dólares e 50 cêntimos. De acordo com o despacho sentença a que a ATPA teve acesso nesta segunda-feira. O montante é resultante de vários negócios entre empresas do Estado angolano e os requeridos. Na sequência destes negócios, o Estado, por via das suas empresas Sodiam, EP e Sonangola EP, transferiu enormes quantias em moeda estrangeira para empresas no estrangeiro, cujos beneficiários foram Isabel dos Santos, Sindica do Colo e Mário Filipe Moreira Leite da Silva, sem que houvesse o retorno convencionado. Susana, faz todo sentido este receio que o Estado tem de perder, portanto, o seu património? É uma ação legítima. Em primeiro lugar, há legitimidade, e não só uma legitimidade jurídica, mas uma legitimidade moral mesmo, no sentido de tentar recuperar aquilo que é o património da Angola, eventualmente, até porque esse processo é relativamente claro, no sentido de como é que os valores saíram, o que é que saiu. E o que é que está a ser cobrado. Como a Priscila fez questão de esclarecer, até porque ela é que é especialista aqui hoje, é especialista em questões jurídicas, a providência cautelar é mesmo uma providência cautelar. É, aspas, uma cautela que é feita no sentido de garantir que, fim do processo, caso a parte que é o governo angolano ganhe, se garanta que este dinheiro vá ser pago. Mas, portanto, a forma também como as pessoas estão a festejar é como se fosse uma decisão definitiva. Não é uma decisão provisória. 30 dias. Portanto, por isso é que se chama-se a providência cautelar, mas que, obviamente, e é preciso que se tenha consciência disso, vai ser um processo longo. Esse tipo de batalhas por questões comerciais não são tão simples então é preciso como estamos advertir a as pessoas dizer. para não irem de forma emotiva, né? Sim, eu vejo muita emoção no olhar para essa questão, e eu penso que é uma questão que tem que ser analisada com a devida ponderação. É uma decisão provisória, obviamente que o processo vai continuar a ter o seu curso e muita água ainda vai correr debaixo desta ponte. Um outro aspecto também, nós já ouvimos a empresária Isabel dos Santos responder, momentos antes, portanto, penso que dias antes o seu próprio esposo respondeu numa entrevista, aliás, é que eu penso que o ataque até partiu da família ou do clã ou do grupo de Isabel dos Santos, quando Sindica do Colo dá aquela entrevista, aliás, portanto, processou o Estado angolano no exterior do país, e há uma tensão clara aqui entre as partes, e obviamente que o Estado, quando estamos a falar de um Estado ou de um governo, reage à medida. Portanto, o governo angolano tem todos os meios, toda a capacidade de fazer vincar e valer a sua posição e, portanto, reage aqui a todo esse processo. Agora, também é um facto que portanto, Isabel dos Santos ou qualquer outro cidadão nacional tem direito de se à defender. ampla defesa e a se defender, e ela está a esgrimir os seus argumentos. Portanto, também eu não sou muito a favor dos julgamentos públicos, apesar de toda a questão ser muito ampla. E realmente também agora admiro muito que muitas pessoas hoje, e isso é que é o chocante também, muitas pessoas hoje vêm a público e criticam e atiram-se, mas ficaram caladas durante muito tempo quando o erário público angolano era dilapidado, era roubado, e enquanto José Eduardo Santos era presidente da Angola, muitos até aplaudiam, diziam e incentivavam e ficavam caladinhos diante do que estava a acontecer. E hoje
todo mundo vem gritar. O que nós temos, o que eu tenho que analisar, que lições nós estamos a tirar disso? A lição que temos de tirar era, e muitos daqueles que tentaram gritar e falar foram amordaçados. E quando essas pessoas foram amordaçadas, ninguém veio acudir. É verdade. Agora, A própria família em si, que hoje reclama por direitos, porque está a ser perseguida, quando houve situações das pessoas que reclamavam pelos seus direitos, ninguém sabia do que era a justiça angolana. Hoje já conhece a justiça angolana. Sim, mas isso eu penso que é uma lição que todos nós devemos tirar, no sentido de que o cidadão tem que ser atento e o cidadão tem direito a reivindicar os seus direitos e não simplesmente achar como hoje o contexto permite, hoje nós falamos. Não, nós temos que ter uma cultura de reivindicação, de atenção, porque aqui a questão não é trocar de carcereiro, não é livrar-se mesmo do opressor. E uma outra questão também que eu penso que é importante aqui, e venho na senda da reflexão... Há anos uma decisão dessas era impensável. Era impensável. E por isso é que nós temos que pensar na robustez daquilo que é a nossa sociedade civil e na robustez do nosso sistema judicial e de toda a nossa máquina que pode defender os direitos dos cidadãos. Nós temos, portanto, se hoje nos libertarmos, que essa libertação seja um percurso que não pare. Ou seja, se amanhã houver outro grupo ou outra tentativa de usurpar os bens públicos, as nossas instituições têm que estar robustas ao ponto de dar resposta na hora. Outra questão que eu penso que é preciso refletir é a questão, porque esse é o cerne da questão. Em Angola é muito difícil nós separarmos o empresário do governante. A fronteira é quase inexistente. A maior parte dos governantes, e muitos deles continuam calmamente no governo, sempre existiu desde sempre, e o sistema assim permite. Nós continuamos a ter muitas pessoas que continuam no governo, que continuam a exercer o seu trabalho. Mesmo com um novo paradigma? Continuam lá. Então? Muitos são conhecidos, são antigos e continuam. Então, a fronteira entre o empresário e o governante é quase inexistente. A maior parte dos governantes fazem negócio e fazem negócio com eles mesmos. Portanto, governos provinciais. Aliás, os governos provinciais em algumas províncias são quase um país à parte. Portanto, continuam a haver esse tipo de negócios debaixo da mesa, continua a haver essa perspectiva de que eu sou governante, ao mesmo tempo posso exercer um negócio na área em que eu atuo. Mas politicamente o discurso é diferente. Mas se for honesto, o que a Susana está aqui a referir, podemos, por exemplo, encontrar rapidamente um exemplo mesmo no processo que estamos a analisar. Nós vivemos aqui um momento crítico de ausências de divisas, que tivemos estudantes lá fora que tiveram, ouvimos relatos de estudantes a se prostituírem para sobreviver, para comer no mínimo, queriam continuar os estudos, passamos mal, questões de saúde, educação e todas as outras mais. Mas o BNA, o Banco Nacional de Angola, tinha prioridades relativamente ao acesso às divisas. A Isabel dos Santos, por intermédio dos seus dois bancos, BFA e BIC, tinha prioridade exclusiva. A Isabel dos Santos e todos os outros membros do clã. É por esse intermédio... Não, mas agora deixa-me só... Não, porque eu que estava falando do uso da palavra. E só para dizer, também não é só a Isabel dos Santos que tinha acesso a divisas. Por isso é que eu queria terminar. É uma série de empresas e grupos que tinham e continuam a ter acesso a divisas. Porque se nós dissermos que é só, e estamos a dizer que é só uma pessoa, é só um grupo, não, eu disse nós estaremos... Sim, porque a questão das... Não é só membros do clã. A questão das divisas, não. A questão das divisas, houve e continua a haver um acesso exclusivo, privilegiado de alguns grupos dispersos em diversos clãs. Nós já temos diretivas do BNA a dizer que... Sim, mas nós também não vamos aqui dizer também que também não vamos aqui achar e tentar dizer que os males da Angola esgotam-se numa única pessoa. Os males são estruturais. E se nós quisermos atacar os problemas por uma única via ou pôr numa única pessoa, vamos continuar na mesma. O que nós temos que mudar é o sistema que tem uma gangrena que permite que isso aconteça. Porque se nós continuamos a ter, e vamos em algumas províncias, é visível, não é mesmo? Dono da obra é só uma empresa que está a fazer todas as obras da província. E os outros empresários daquela província, qual é a oportunidade que têm?
Eu estou no setor da educação. Eu estou no setor. São várias. Não é só dois exemplos. Estamos a atacar o problema. Nem o PIM vai conseguir corrigir isso. Já vamos falar do PIM, mas também, portanto, não vou aqui também falar, dizer o governador A, B, C ou D, porque o meu objetivo não é atacar o governador A, B, C ou D. Não. Se for o caso, também posso fazer, mas não é esse o objetivo e também não vou usar essa posição privilegiada que eu estou aqui para falar da A, B, C ou D. Mas todos nós sabemos e nós sabemos qual é o problema. Portanto, eu estou na educação, por exemplo, crio o meu colégio tem ali algumas, estou a dar um exemplo, tem algumas tem vantagens. Estou no setor da saúde, quem fornece os medicamentos sou eu. Então, são esses paradigmas, são esses problemas que nós temos que mudar. E se nós continuarmos a aceitar que o estado de coisas vai continuar como está, não vamos conseguir produzir as mudanças que são necessárias. Finalmente, obviamente, nós estamos a falar de empresas que são estruturantes para o setor econômico do país. Muito bem fez o tribunal ao dizer que os fiéis depositários deste património continuam a ser os conselhos de administração e que na maior parte dos casos estavam a gerir bem, para além também da entidade que está encarregue da recuperação de ativos do Estado. Portanto, é importante também que haja esse acompanhamento, essa preocupação de quem de direito para que as empresas continuem a funcionar normalmente, positivamente. Por acaso eu tive a oportunidade de ir à ZAP, à Unitel, por exemplo, que é onde estão, e estão a funcionar. E outras empresas estão abertas, estão a funcionar. Unitel, ZAP, que estão no pacote e que, por exemplo, a ZAP já anunciou o aumento da tarifa. Para variar. Mas só muito rapidamente, porque a salvaguarda dos postos de emprego, é importante e pode ser feito por aí, por essa garantia. Muito bem. Mas eu não sei, a Tânia parece... Não, eu estava a tentar dizer algo e eu não quero que fique aqui uma ideia errada. Não é a intenção de Tânia de Carvalho acusar A, B ou C como os únicos e perpétuos dilapidadores do país. Nós temos consciência da situação que nos encontramos e sabemos quais são as causas. Então, identificar pessoas que fazem parte dessas causas não significa perseguição ou um mau uso da posição em que me encontro, não. Nós estamos a analisar um processo específico. Arresto dos bens de Isabel dos Santos. É dela que eu estou a falar e das situações que levaram o tribunal, por exemplo, a tomar a providência cautelar que tomou. Estava a falar dos bancos do acesso às divisas. Sim, o Banco BIC, o Banco BFA teve posições privilegiadas, sim. Por que houve pagamento em kwanzas, por exemplo? Porque hoje há questões, e quando a pessoa foi lendo o documento, também tive essa Tânia, dúvida. Mas, desculpa, porque essa questão dos câmbios eu mesmo não aceito, porque aí temos que ver a lista de todas as empresas que procedem às casas de câmbio que recebiam divisas. Sim, esse problema é muito profundo. Muito profundo, e nós vamos ter a oportunidade de analisar aqui, concordo contigo. Atenção, não é a única pessoa, mas faz parte das privilegiadas, isso é um fato. E não é mentira, não é invenção. Eu estava a falar, por exemplo, do acesso às divisas e queria concluir o fato, por exemplo, da administração da Sonangol não ter aceito pagamento em kwanzas. A Sonangol faz os seus negócios em dólares. A Sonangol fez um contrato em dólares. Se não aceitou, não faria muito sentido. E fez o empréstimo em kwanzas. É quando falei do acesso às divisas, queria chegar aí. O pagamento estava a ser tentado ser feito a kwanzas pelo seguinte, pelo fato de, com a mudança do paradigma, o próprio BNA ter se reajustado e a mesma cidadã em questão não tinha as mesmas benefícios ou na mesma dimensão que teve no passado, para se desfazer. Não foi uma tentativa de pagar porque estava no cumprimento da sua obrigação em questões éticas. Era uma tentativa de se desfazer dos kwanzas. Mas, Tânia, nós também aqui temos que ter a humildade de reconhecer. Nós não temos conhecimento, e acho que a Priscila também pode falar, nós não temos conhecimento da totalidade do processo. Não, mas eu falo do conhecimento nós não podemos abordar também como se tivéssemos conhecimento de todo o processo. Eu não estou a abordar como se tivesse conhecimento do processo, mas cada uma de nós, obviamente, preparou-se, fez leitura, fez pesquisa, analisou e teve o seu entendimento. Eu não sei porque que está a passar o entendimento que eu tenho conhecimento total. Aliás, juridicamente, os colegas já analisaram. O processo é público. Por exemplo, eu estava a falar do artigo 12
do documento público, na página 12, artigo 41, fala, por exemplo, de quem é realmente a empresa Geni. E quantas vezes nós aqui, Geni Angola S.A., quantas vezes nós analisamos processos relativamente a essa empresa? Nunca na vida nós imaginamos que a única beneficiária total da empresa é Isabel dos Santos. Ou estamos a analisar esse documento com as facetas que realmente é importante o cidadão perceber que a nível de dilapidação que nós tivemos, o nível de facilitação, não estou aqui a fazer perseguição gratuita. Não é meu objetivo. Quando a Tânia tenta esclarecer, o que eu digo é que fique bem claro, não era em relação aos comentários da Tânia sobre o processo visando Isabel dos Santos. É quando a Tânia me pede para citar nomes. Porque o meu comentário, eu assumo, porque quando eu comentei, a Tânia me pediu que citasse, mas eu assumo os meus comentários, não assumi. Por isso é que eu também faço questão de esclarecer. Eu não pedi. O meu comentário era em relação, quando a Tânia me pede para citar nomes eu disse, dos governos, não disse. Eu disse, Susana, cita o nome de províncias. Isso não. Não, mas qual é o problema? Não, mas é para esclarecer. A Tânia está a tentar transportar como se eu fiz o comentário para tudo que a Tânia referiu. Não, que fique bem claro, eu fiz o comentário sob o pedido que a Tânia me faz para citar nomes que não é o meu caso. Objetivo. Não é muito bem. Agora, sobre Isabel dos Então Santos, ficou podemos falar claro. Temos que fazer intervalo, minhas senhoras. Vamos ao... Sandra, houve alguma violação, portanto, houve a violação de algum direito, olhando para este tema? Não houve violação de um direito, porque o Tribunal Provincial de Luanda cumpriu apenas com a materialização da lei. E aquilo que o Código do Processo Civil, no artigo 378, diz, ele assegura que as providências cautelares não são passíveis de contestação. Portanto, a notificação, o despacho foi endereçado às partes e, no entanto, não vemos aqui uma violação de direitos. No artigo 366, o Código do Processo Civil prevê aqueles casos em que não é passível de contestação, mas o caso em referência não é passível de contestação. Portanto, a contraparte deve aguardar os 30 dias subsequentes, não é? Portanto, a PGR tem até o dia 30 de janeiro para continuar a instruir o processo. Caso contrário, então, este arresto é invalidado e os bens voltam às mãos de quem já os detinha. Eu senti que esta notícia... Foi como uma bomba? Foi como uma bomba. Uma prenda para os angolanos. Por que acha que é uma prenda? Porque não estamos a acusar ninguém, que se diga, e muito bem dito, não estamos a acusar ninguém, mas estamos a ver a mudança estrutural a nível da justiça. A justiça em Angola está a ser executada por quadros que apenas querem cumprir aquilo que está na lei. E quando se diz que há um aproveitamento político, que este combate é político e não tem nada a ver com a justiça, precisamos de ir ver aquilo que diz a Constituição. Nós todos somos iguais perante a lei, independentemente de ser filha de ex-presidente, enquanto cidadã, sou igual a todos perante a lei. E neste caso até não está envolvido só cidadãos angolanos, né? E é preciso mostrar a todos os cidadãos angolanos e não só, que em Angola o que está acima de todos é a lei e não as pessoas. Então, é uma ação que vem também mostrar que o combate à corrupção e à impunidade é um fato, não é? Isto é só um processo de providência cautelar. Exatamente. Atenção. Mas, de todo o caso, tratando-se da figura Isabel dos Santos, a mulher mais rica de Angola, uma das mulheres mais ricas de África, uma das mulheres mais ricas a nível do mundo, então é porque o Tribunal Provincial de Luanda, a justiça angolana, de alguma forma, está preparada para conduzir este processo, não só a nível daquilo que dispõe em termos de leis, mas também aquilo que dispõe em termos de quadro. Que seja muito bem instruído este processo e que possamos, então, ver um desfecho, acima de tudo, assente na lei,
não é uma questão política, é uma questão mesmo de nós, eu digo nós porque o Estado, o povo está incluído no Estado, de nós vermos aquilo que é do Estado ressarcido, não é? Porque não é justo que apenas um grupo reduzido de pessoas estejam à frente dos mesmos negócios, tantos negócios, e que agora vão surgindo algumas informações da forma como foram conduzidos esses processos de crédito, de garantia soberana, enfim, foram contratos que de alguma forma parece que foram bem conduzidos, mas que não esteve a ver o retorno. Foi interessante ver também a abertura que a própria TPA deu à contraparte de poder emitir um comunicado, e foi lido também aqui em sede de telejornal, sobre a forma como foi recebida, não é, a tal notificação. Isabel dos Santos diz que não foi notificada, portanto não teve tempo para se defender. É uma questão a ser interrogada. Como disse anteriormente, a providência cautelar não é passível de notificação. Faz o despacho e a contraparte recebe o despacho. Aquilo já pode ser entendido como notificação. Não é algo que tem de ser preparado, olha, vais receber, não. O despacho saiu, está endereçado a ela, de alguma forma. Eu prefiro confiar na justiça angolana, prefiro confiar nas nossas instituições, porque se não houver esse voto de confiança, o trabalho não vai ser materializado. E falávamos anteriormente, no caso do discurso do presidente ou da mensagem de Ano Novo, quando falava-se da mudança de paradigma, de facto alguns angolanos não perceberam ainda que a máquina já está a mudar, não é? Os destinos de Angola estão a ser conduzidos a um porto que deve favorecer, acima de tudo, o cidadão angolano, aquele mais pobre, aquele que mais precisa de ser assistido em termos sociais, de ser incluído em termos de serviços. E quando falamos de um negócio que supostamente está a lesar o Estado em mais de $1.000 milhões, é uma informação que cai mal a todo angolano. Nós pensamos como é possível, durante esses anos todos, permitir-se, não é, um grupo de cidadãos dever ao Estado mais de $1.000 milhões. É uma situação a ser refletida por todos nós que ainda acreditamos que Angola pode de facto mudar. Muito bem. Nós vamos acreditar que a instituição em si vai trabalhar e que é preciso também frisar que o Estado angolano vai ter dificuldades de reaver estes montantes, uma vez que muitos deles, ou boa parte deles, melhor dizendo, já em termos monetários saiu. Não é? Já não está no país. E agora o que resta são as participações sociais, então vão ter que aguardar a questão dos lucros, a questão de outros benefícios, para tentarem, porque não será nem com estas participações sociais que vão poder então ressarcir o dinheiro que deve ao Estado angolano. Há o risco destas empresas virem a encerrar, Tânia de Carvalho, e portanto podemos aqui dizer, as partes não deveriam ser as primeiras a serem comunicadas nesse processo? Filha, nós dissemos, eu uma vez disse aqui no programa e repito, que admirava a Isabel dos Santos. Repito, por quê? Por causa da audácia. A audácia que os malfeitores angolanos têm. Se as pessoas do bem tivessem, nós estaríamos lá na frente. A audácia, a coragem, a petulância que as pessoas que cometeram, tiveram, quando a gente hoje vai descobrindo as cenas. Se fossem aquelas pessoas que realmente quisessem o bem de Angola, nós estaríamos lá na frente, estaríamos longe. Repara, a PGR notificou Isabel dos Santos num processo sobre a sua gestão na Sonangol. Passou em televisão pública de Angola e passou noutras mais, 17 de julho de 2018. Nós estamos hoje a 3 já não se encontrava cá. Já não se encontrava em Angola, já tinha medo de bandidos. Está ausente há 2 anos. Nós estamos hoje, 3 de janeiro de 2020. E depois os órgãos de comunicação falavam da possibilidade de Isabel dos Santos vir a receber a 3ª notificação. De certo modo, ela não é inocente. E nós, na comunicação social, as pessoas mais interessadas pela gestão política e governativa do país, fomos acompanhando o processo de entrega ou não entrega de notificações. No entanto, Isabel dos Santos sabe, e do seu total conhecimento, que tinha um processo sobre a sua gestão na Sonangol. Atenção que é a Sonangol que financiou o assunto ou o problema Sodiam, que supostamente despolitou na providência cautelar em causa. É uma pessoa, não estamos a analisar a pessoa, obviamente estamos a analisar os fatos. Sim. Mas as provocações que faz ao Estado angolano, a
falta de humildade, a arrogância financeira que a menina tem, incomoda, chateia, magoa. Repara que, ao invés, as pessoas que têm acesso... Mas o Estado está preocupado com a arrogância ou está preocupado com as perdas? Eu não sou o Estado, eu sou Tânia de Carvalho, uma cidadã que... Sim, mas o conjunto todo faz o Estado, faz o Estado. Sim, deixa-me só tentar explicar o que se passa. Kesa, repara, Isabel dos Santos, quando faz os pronunciamentos que faz nos órgãos de comunicação a que tem acesso e que é convidada sempre no exterior, porque está há 24 meses fora do território nacional, falo sempre de uma forma intimidatória. Reparem, por exemplo, na última entrevista que fez ao jornal Observador, acho que é o jornal ou Notícia, garantir abertamente que não vota no MPLA, como se do MPLA dependesse de um voto de Isabel dos Santos. Faz uma certa chantagem econômica mesmo pelo poder que tem. E é interessante quando a gente, por exemplo, vai analisar os pronunciamentos de Ana Gomes, que é alguém que está no meio de um processo, supostamente por difamação. Analisa o que ela diz, analisa as denúncias que fazem muito bem, a classificação que faz da nossa cidadã nacional. É uma situação de tristeza. Aquilo não é só cleptomania, porque cleptomania é roubar copos, é roubar coisa pequena. É um estágio já diferente. Não estou aqui a dizer necessariamente que levou, vamos esperar que o tribunal faça o seu trabalho, mas eu gostava de trazer aqui um fato para nós analisar. No caso da Sodiam, por exemplo, Isabel dos Santos conseguiu convencer ao antigo presidente da República que só devíamos ter um único comprador dos diamantes. Nós aqui nesse programa, logo do princípio, analisamos uma questão muito séria. Não se refletia no OGE as receitas vindas do bem, que é o diamante. O diamante não é da Isabel. O diamante é dos 28 milhões de habitantes que temos no território. Mas durante anos, ela sozinha e o marido conseguiram gerir, por benefício próprio, por benefício da família, um bem comum. Reparem que quando houve essa documentação de que a Isabel seria a compradora fiel, conseguiu formar a empresa de venda e lapidação de diamantes, Arscorp. Meses depois, Isabel dos Santos, filha de José Eduardo Santos, formou-se mais duas. Nós só tínhamos 3 empresas em Angola que cuidavam dos diamantes. A primeira da Isabel, a segunda da José dos Santos, a terceira de um dos familiares da antiga primeira-dama. Quer dizer, nós tínhamos um bem público entregue só à família de José Eduardo dos Santos, só para ele, deles sozinhos. Isso não é perceptível, isso não é normal, isso não é natural. Não tem como uma pessoa fazer uma análise de uma situação como essa e ficar bem disposta. Repara nos inúmeros problemas que nós tivemos, no atraso de desenvolvimento social que a população angolana parou, no ensino deficiente que nos foi imposto para continuarmos sempre iletrados e não compreendermos a forma que estávamos a ser usados e roubados para benefício de 3 gatinhos ou uma família só que se beneficiava. São fundos que podiam colmatar essas dificuldades. Muito. E para nós compreendermos bem, porque o documento é extenso que se tornou público, o processo da Sodiam, eu trago, por exemplo, o caso da Galp. Foi com os fundos públicos, com dinheiros da Sonangol, que a Isabel dos Santos chamou o amigo dela, Amorim, que depois lhe apresentou o camarada Leite, gostou do Leite, que hoje é um dos seus melhores assessores. A Sonangol tirou 100% dos valores, que se comprou os 33% da Galp, e ficou dos 3%. Nunca tiveram intenção primária de devolver esse dinheiro. Disse que o camarada Amorim tenha devolvido, mas a Isabel e o menino Leite, nenhum dos dois devolveu. Vou dar um exemplo claro, para que lá em casa os nossos telespectadores consigam perceber do que aconteceu, por exemplo, na Galp. Eu vou dar um exemplo com uma cantina. Prefiro esse exemplo a esse nível. Chefe de família, nem considero pai. Responsável da família. Tem $10 para abrirmos uma cantina, que aparece a menina que quer fazer sociedade, pode até ser a pessoa que montou, é o ideóloga do negócio. Sim. Porque a oportunidade para a Galp apareceu na crise de Portugal. Diante da crise de Portugal, José Eduardo Santos viu uma oportunidade de edificar a famosa elite econômica que ele tinha sonho. Por intermédio dos seus, da sua filha. Queria fazer ali uma pessoa. Angolana. Elite angolana rica. Era esse o sonho do camarada José Eduardo Santos. No entanto, o homem que tem $10 chama a filha diz depois, eu vou trabalhar um bocadinho, vou ser sócia, vou dar 40, vou dar $4. Tu tens os 10. No entanto, todos os outros filhos estão a olhar. O pai dá os $10 à menina, a menina compra o negócio e os lucros ficam a comprar joias para si. Somente para si. Para si, para enriquecer, como se os bolsos deles não têm fim. É um buraco que só entra e todas as outras famílias ficam a entrar. Quando a cobram, não tem para dar. Quer dizer, mas o negócio é dela. E quem pagou, na verdade, é o povo, é o responsável da família que tirou da boca de todos os outros familiares para dar na menina. Isso é o quê? É favoritismo? É nepotismo? Isso é uma outra coisa mais grave. Nós temos que analisar bem. E não se entende, não é normal. Nós vamos pagar uma dívida, repara, nós tivemos a reclamar. Foi aprovado agora o OGE para 2020, dos quais 60% vai para pagar dívida. Quem ficou a dever quem?
Quem ficou beneficiado dessas dívidas? Devemos o quê, a quem, por quê, onde? Onde se implementou o dinheiro que foi cobrado? Quer dizer, nós hoje queremos dizer que é justiça seletiva para distrair as pessoas. Achas Então, que é uma forma de distrair as pessoas? É distrair. Se na tua casa está a sair o gatuno que está a levar a botija, você não corre atrás dele, você lhe olha sobre o que é filho do vizinho. Não é assim que acontecem as coisas. Isso é vitimizar-se. É dar uma de vítima. Ela não é a única pessoa com competência. E outra questão que também que às vezes os mais distraídos levantam a dizer: ai, uma empresária de sucesso, formou emprego. Eu que vou abrir só uma cantina aqui atrás, vou conseguir 2 postos de trabalho. Então imagine alguém que levou mais de $1.000 milhões. Nós ficamos aqui a analisar e de forma também desapaixonada com alguma Mas deu mágoa. emprego, não deu? Não deu. Fato. Ficamos aqui a analisar com alguma mágoa a questão, por exemplo, dos $500 milhões que foi desviado e devolvido. E estamos a ver, o dinheiro veio, fez o projeto do PIM, de certo modo vamos analisar, estamos a ver a gestão. 3 indivíduos estão a ser julgados e tudo mais, e ficamos todos admirados, arrepiados com a situação. Foi metade do que a Isabel levou só no processo da Sodiam. Imagina no processo da Galp. A Isabel foi gestora da Sonangol. A Sonangol que representa... A Sonangol representou e sempre representa, e por enquanto representa, vamos ver com a diversificação da moeda, a coluna vértebra da economia nacional. Ela esteve lá. A Isabel, dentro da sua gestão, tirou dinheiro do Estado angolano para enriquecimento próprio. Ela tem somente 25% da Unitel, mas todos os angolanos sabem que a Unitel é da Isabel. Da mesma forma que ela gastava os lucros sozinhas da Galp, gastou da Unitel e mamou o processo, está a pagar aos outros sócios, foi julgada lá fora e perdeu a causa. Por que nós não podemos tentar reaver o nosso dinheiro de uma forma normal? Não vai deixar de ser cidadã nacional. E outra coisa, a tentativa que tem de pegarmos todo o dinheiro e mandar para o exterior significa desamor, isso significa que nos odeia, só queria o nosso dinheiro. Eu repito, as pessoas que tiveram nesse processo nunca gostaram dos angolanos, odeiam-nos, olham-nos para nós. Quem gosta não faz isso, não desgraça, não perpetua gerações e gerações por benefício próprio. Esse dinheiro todo que essa menina tem, até o neto dela vai viver sem trabalhar, não vai acabar. Para que esse orgulho todo? Vamos ouvir a Priscila. Priscila, de acordo com o documento portanto, que foi divulgado, os requeridos reconhecem a existência da dívida, porém alegam não ter condições para a pagar. Muito bem. Então vamos lá. O que é um arresto? Um arresto consiste na apreensão judicial de bens do credor com vista, não é, na garantia de um crédito. Vamos lá ver. Aqui o governo angolano é o credor e a Isabel dos Santos e Pares são os devedores. Vamos lá ver. Em que situações é que se dá um arresto? Vamos lá ver que nós aqui estamos diante de um arresto preventivo. Não é? Quer queiramos, quer não, o governo angolano teve negócios com Isabel dos Santos. Negócios que dá para terem todos os nomes, né? Porque nós podíamos dar um tratamento a essa situação, mas prontos. As autoridades judiciais, vamos entender que é assim que seja um processo de iniciativa própria das autoridades judiciais, entenderam que tinham que começar por um arresto, porque queiramos, quer não, existem essas dívidas. Em que condições é que... Até aí está tudo certo, o tribunal está agindo de forma correta. Já age muito tarde, porque nós perdemos muito dinheiro por causa disso. Perdemos muito dinheiro por causa disso. Em que condições é que se pode despoletar uma providência cautelar desta situação? Vamos já dizer que são processos urgentes, né? Quando um credor vê que o seu patrimônio, ou seja, pode haver fuga do devedor, por exemplo, que o patrimônio do devedor está cada vez mais acentuadamente a acabar, não é? Quando vemos que, por exemplo, o devedor passa o patrimônio para outras... Quer dizer, questões que defendem mesmo manobras para fugir do pagamento da dívida. Portanto, nessas situações é muito... até porque o credor tem de fundamentar porque é que vai fazer esse arresto. E, portanto, essas situações e outras previstas na lei fundamentam um arresto. Exatamente. Dizer que... Mas eles dizem que não têm como pagar. Não têm como pagar, é passível de um processo de indemnização, ou seja, pode ir para a penhora.
e os bens se reverterem a favor do Estado. Portanto, até o momento os bens pertencem a Isabel dos Santos e Pares, a todos esses. Até o momento, até porque eles têm direito a uma contestação. Ela usa contestação, não, eles podem recorrer dessa sentença de despacho. Mas, exatamente, a grande questão é como é que estas pessoas podem sair dessa situação? Não, se não pagam a dívida... O que é que devem fazer? Até o preciso momento, os bens lhes pertencem. Mas se eles não pagam a dívida, não há uma outra solução. Não há outra solução. O que é que pode acontecer? Não, os bens revertem-se a favor do Estado. Então não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar, não tem. O dinheiro tem que ir para o Estado. Portanto, o Estado não pode ficar a perder por causa de um grupo de brincalhões, não é que vieram, porque isso é assim, a dada altura Angola se tornou um espaço onde quem quer vir brincar e tirar do patrimônio da Angola, tira como se em Angola os que lá vivem, os donos da terra, não prestassem, só eles é que são pessoas. Eu quero aqui chamar a atenção, há pessoas que estão os menos atentos, porque houveram muitas aberturas para os angolanos. Qualquer lumpeno que não tem educação, que o pai dele lhe ensina a roubar, porque sabe isso que eles são. Qualquer lumpeno sem juízo, com esse dinheiro, todas essas facilitações, porque foi por esse meio que eles conseguiram. Qualquer um conseguia abrir, ou seja, ter o número de empregos que a Isabel fez aqui. Mataram o empresariado angolano. Isabel, ela tem 7% numa associação, numa empresa, 8%. A única empresa que ela tem 100% das ações é a ZAP, a Finstar. A Unitel, que as pessoas gabam-se e dizem que é da Isabel, ela tem 25%. Então os outros acionistas que representam 75% não são nada. Isso também é uma forma... Repara, por exemplo, no artigo 12, por que se criou essa falsa ideia? Porque é tudo uma questão política, uma questão normal. A Isabel precisava agigantar-se como a máxima, como a maior, e alguns distraídos ainda acreditam e veem-na como uma... Mas ela teve um outro mundo em termos mas de não gestão, é em termos de negócio, em termos de negócio. Não. Aqui existem, o nosso empresariado foi morto, foi conduzido, ou seja, foi politizado por essa gente. Angola sempre teve aquelas pessoas que começaram do carvão e despontaram. Hoje nós temos dificuldades de apontar um empresário de gema porque eles mataram o empresariado, porque eles queriam estar em tudo. Armados em que tinham experiência em alguma coisa com os empresários, não eram pessoas com algum favoritismo, privilegiados, porque tudo que quisessem, papai, eu agora quero isso. Atenção, famílias angolanas, tudo isso que nós vimos não é exemplo de cidadania, não é exemplo de uma família crescer na vida. Há formas dignas e justas, porque assim, tudo tem um retorno. Sim, tudo tem um retorno. Se as pessoas fazem bem as coisas... tudo continua bem, são empresários e continuam. Nunca foram empresários. Pessoas que aproveitaram-se da política para sobreviver, para enganar o povo. Este é um processo político, como disse Isabel dos Santos. Não. Vamos separar as águas. Eu pessoalmente entendo que mais pessoas têm de ser chamadas a devolver e ajustar as suas contas com aquilo que geriram mal, com aquilo que andaram a locupitar do Estado. Tudo bem, mas não vamos aqui com histórias de que é um processo político. Pelo amor de Deus, é um processo que vem muito tarde, e que, atenção, nós já perdemos muito dinheiro. O Estado angolano, quando digo não sou Estado somos Estado, já perdemos muito dinheiro com tudo isso. Primeiro, eu não sei porque a PGR só agora, quando teve muito tempo para agir. Porque... Mas precisou de preparar-se. Preparar-se, mas quantas vezes a própria Isabel foi chamada a pagar dívidas de forma pacífica? Porque, como dava a entender, é que o Estado angolano queria acabar com isto aqui de forma pacífica. A Isabel paga as dívidas e vai embora. Mas quantas vezes a Isabel foi chamada a pagar dívidas e ela ignorou as pessoas? Falta mesmo de respeito. Vocês não são nada. Angola é meu espaço, eu brinco, tiro o que quero e vou-me embora, eu faço o que quero. Portanto, é preciso as pessoas serem um pouco humildes, deixarem de falar muito. Processou a Ana Gomes, o marido ainda diz que a Sodiam lhe prejudicou. Lhe prejudicou onde? Quem ficou prejudicado não foi Angola, não somos nós os angolanos. Dizem que por intermédio de outros sócios tentaram tirar 10 milhões de euros, mas não são 10 milhões de euros, são 100 milhões de euros. Ou seja, essa controvérsia, uns dizem que são a imprensa portuguesa, alguns dizem que são 10, outros dizem que são 100. Todos esses elementos fazem com que havia sim necessidade de uma providência cautelar para o Estado. Vai fazer o que lá? Qual é o amor que tem pela pátria? Nunca tiveram amor nenhum pela pátria.